Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eduarda, eu sou fonoaudióloga aqui da empresa WaveTech. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre os exames que são importantes para a gente fazer o diagnóstico auditivo. Primeiramente, vou falar do exame que é o padrão ouro, que é a audiometria. A audiometria, ela serve para a gente conseguir identificar o tipo da perda auditiva que você tem e o grau dessa perda auditiva. Então, eu consigo dizer se ela é leve, moderada, severa, profunda, enfim, se entra nessa categoria. Como que a audiometria é feita, né? O paciente que nos procura aqui, se ele não trouxe um exame, né, a gente faz ele aqui mesmo. A pessoa vai numa cabine acústica, uma cabine completamente isolada, que não entra nenhum ruído, não entra nenhum som externo, e a gente coloca um fone e a pessoa vai ouvir alguns sons, alguns apitos, em diferentes volumes. Toda vez que a pessoa ouvir, ela vai sinalizar que ela está ouvindo esse apito para mim. E eu vou conseguir determinar qual é o menor volume que a pessoa precisa para escutar o som. Com base nesse volume que eu defini no exame, eu consigo comparar com o que a gente tem de padrão de normalidade e eu consigo dizer, olha, esse som está fora do padrão, então você tem uma perda auditiva, ou esse som está dentro do padrão, então sua audição está normal. Isso a gente consegue perceber que eu não preciso ter uma perda auditiva em todos os sons. Eu tendo uma alteração em um único som, já considera que eu tenho uma perda auditiva. Claro, a dificuldade de uma pessoa que tem uma perda auditiva em um único som é muito diferente da dificuldade de uma pessoa que tem uma perda auditiva em todos os outros. Mas não significa que essa pessoa não precisa ficar atento, não precisa acompanhar para ver a evolução do caso, né? Nós temos N exames para identificar uma perda auditiva. Então, por exemplo, em casos que na audiometria não conseguimos definir ao certo o que está acontecendo nesse sistema auditivo, a gente encaminha para o otorrino e o otorrino faz a solicitação de outros exames, para que a gente consiga dar um diagnóstico completo que essa pessoa precisa para pensar em adaptação de um aparelho ou algum outro tratamento, né? A importância da audiometria para a adaptação do aparelho é que, assim, como eu expliquei, nós escutamos diferentes sons e esses sons são escutados por nós em diferentes volumes. Então, quando eu faço o ajuste do aparelho auditivo, eu consigo determinar quanto de volume você precisa em cada som, para eu conseguir deixar ele bem equalizado, bem certinho, para que seja um aparelho específico para você. Fidedigno com a sua perda auditiva, com a sua alteração. A calibração desse aparelho depende principalmente da audiometria. Então, por isso, é um exame que a gente considera um padrão ouro, no caso, né? Bom, esse é só um parâmetro geral do que é a audiometria, né? Do exame que a gente pode fazer. Claro que se você tiver alguma outra dúvida, se quiser deixar algum comentário, se tiver alguma curiosidade, pode comentar aqui embaixo, tanto sobre a audiometria como os outros exames, e a gente vai estar aqui disponível para responder suas dúvidas.